Que beleza, maravilha. Então, pessoal, vou gravar aqui a minha mentoria para a gente estudar aí. Fiz um resumo aqui, de como que ficou o meu operacional, o que que eu entendo quando vou fazer as minhas entradas, minhas leituras, né? São 7 anos aí de dedicação nesse mercado e a gente chegou nesse refino aqui por passar aí por algumas mentorias. De cada coisa você vai tirando aí algo que você vai fazendo lógica, sentido. Eu tentei ser o mais sucinto aqui, né. E uma das dos professores que eu mais, eh, como é que fala? Eu mais trouxe para o meu operacional foi o professor Conati. Eu agreguei poucas coisas aí de outros professores, de outros conhecimentos. Mas com certeza ele foi o que mais, agregou aí para o meu conhecimento, tá bom? Então gratidão aí ao professor Conati. E vamos gravar aí, vamos falar primeiro da barra elefante. Ele explica bem, né, o conceito de barra elefante, tá? O que que é a barra elefante? Na verdade eu vou inverter isso daqui, tá? Eu vou colocar o primeiro como sendo candle a candle, que é a partir do candle a candle que a gente que vai nascer a barra elefante. Então vou explicar primeiro o candle a candle, qual que é a leitura candle a candle. A leitura candle a candle, o professor Conati explica também, mas esse para mim foi o que deu mais start, foi com o professor Cássius Andrei. Tá? Então, a leitura candle a candle começou aí que depois fechou tudo que eu já vinha estudando. Acho que é bem interessante. A leitura Kendo a Kendo nada mais é do que a, a teoria de Dow num fractal Kendo a Kendo. Tá? Então, o Kendo a Kendo nos mostra a tendência do preço em sua raiz, mostra a teoria de Dow acontecendo no micromovimento, topos e fundos, máximas e mínimas ascendentes, tendência de alta, máximas e mínimas descendentes, tendência de baixa. Os candles dão a direção em que o preço está indo e suas probabilidades a partir do micro. É neles que colocamos nosso stop e com eles que traçamos a FIBO para possíveis alvos. Assim como as estruturas de tendência, os candles têm as suas obrigações. E sabendo dessas obrigações que fazemos nossas entradas e colocamos os nossos stops. Ok? Então vamos ver aqui a tendência candle a candle, tá? Vamos colocar aqui num gráfico limpo, depois eu vou mostrar as regras de coloração também, enfim. Então aqui nós temos um gráfico limpo, né? O gráfico candle a candle, tá? Então, para a gente entender aqui, o candle em si, ele é uma estrutura, né? Então, se a gente pega, por exemplo, ele vai ter a sua máxima, né? O candle vai ter a sua máxima, sua mínima. No caso de um candle positivo, né, ele começa aqui, ele teve a sua abertura aqui, fez a sua mínima e o fechamento dele aqui em cima, né? Teve a sua máxima e o fechamento dele aqui em cima. Então, abertura, mínima, máxima e fechamento. No caso de um candle de baixa, né, ele vai ter a abertura em cima, sua máxima e mínima, ok? Então, você tem abertura dele, testou para cima, veio, testou para baixo e fechou aqui. No caso de um gráfico de 5 minutos, esse aqui, esse candle, ele representa o que aconteceu, né, nesse preço no gráfico de 5 minutos. Então a gente vai escolher aqui, ó, tempo gráfico que a gente vai utilizar, né? 5 minutos, 2 minutos, 5 minutos, ok?
Então, cada candlezinho desse, ele tem a sua estrutura, né? Por exemplo, esse aqui é um candle azul, um candle positivo. Nesse aqui, a gente pode colorir esses candles da cor que quiser. A gente só tem que entender que o gráfico positivo, no gráfico aqui, ele é azul, ele abriu aqui, foi para cima, voltou e fechou aqui. Ele teve a mínima bem pequitinha aqui, mas a máxima dele foi aqui, né? Um candle vermelho, por exemplo, ele abriu aqui em cima, testou para cima, voltou, né? Aqui, ó, ele abriu aqui em cima. Esse aqui, ó, por exemplo, né? Ele abriu aqui o azul, testou para baixo, foi lá em cima e fechou aqui. Esse próximo já abriu aqui no lugar onde o outro fechou, né? Que o tempo ele é contínuo. Acaba os 5 minutos, ele já abre o outro. Então ele abriu aqui, testou um pouquinho para cima e veio para baixo. Tá. Então o que que Charles Dow ele fala para gente? Ele observando o mercado, ele percebeu que o mercado ele anda em ondas, tá? Topos e fundos ascendentes. Então, ele percebeu que o mercado ele anda em ondas. Daí nasce a teoria de Fibonacci também aplicado ao mercado, né? É, depois Elliott vai estudar dizendo que essas ondas elas tendem a corrigir 50%, 23,4%, 38%, enfim, a gente não vai entrar tanto nessas outras teorias, mas existem essas outras teorias aí. A gente só precisa entender isso, que o mercado ele anda em topos e fundos ascendentes. Isso tanto nos candles quanto na estrutura. E dentro dessa tendência aqui, por exemplo, quando ele está aqui, o preço ele vai cair também, ele vai criar a sua tendência aqui dentro, né, que a gente vai chamar de tendência secundária. Tá? Essa tendência secundária que anda aqui dentro. Tá? Vamos colocar ela aqui de uma outra cor. Eu vou explicando as outras questões ali. Então, nós temos aqui a tendência secundária, o preço ele não anda reto. Tanto na primária quanto na secundária, ele não anda reto. E dentro dessa tendência primária é que vai ter o que? Dentro dessa tendência secundária é que vai ter o candle a candle, movimentação candle a candle, também fazendo essa movimentação de topos e fundos ascendentes. Então aqui, ó, por exemplo, a gente vê uma tendência primária, tá? Eu já vou explicando isso aqui também. A gente vê uma tendência primária, né? É um topo de relevância, é um topo que é um topo e fundo que a gente bate o olho e a gente consegue visualizar, ó, né? A gente está vendo preço vindo caindo, tá vendo? Ó? Aquele fundo que se destaca, aquele topo e fundo que se destaca, né? Vou pegar aqui um outro ativo que tem mais topos e fundos, ó. Esse ativo aqui, né? Tendência primária, então, a gente pode classificar, tá? Para o nosso estudo de day trade, ok? Que é aquela movimentação que se destaca aos olhos. Quando você tira o zoom, ó, você consegue visualizar, né? Ó, tá? E a tendência secundária? Tendência secundária, por exemplo, nós temos esse topo aqui, né? A gente marcou esse é um topo, esse é um fundo, né? Esse é um topo, esse é um fundo, ok? E a tendência secundária é essas ondinhas que vem fazendo aqui dentro. Ó. Essas ondinhas que vem fazendo aqui dentro, né? Aqui a gente pode traçar uma também, ó, né? Então, essas ondinhas. E a tendência terciária é o que a gente vai falar agora, que é o candle a candle. Então, o que que ele fala? O que que Charles Dow fala? E
uma tendência ela é válida até que outra entra em vigor. Então, se o preço ele está subindo, ele tende, não é que ele é obrigado. Quando eu disser que a obrigação do preço é tal coisa, é que se ele for continuar na tendência dele, no caso aqui uma tendência de alta, a obrigação desse candle aqui é romper. Se ele vai continuar na tendência de alta, a obrigação dele é romper. Mas vai chegar algum momento que ele não vai romper, que ele vai fazer um topo mais baixo e vir quebrar o fundo. Ele pode fazer um topo mais baixo, ou ele já pode sair, às vezes, lá do topo que ele está, né? E já fazer isso, ó, e já quebrar o fundo. Então, o mais importante numa tendência de alta é o fundo. Esse é o nosso referencial. Enquanto ele não quebrar o fundo, ele não reverteu a tendência. Então, ele pode voltar aqui. E aí, se ele não romper o topo, daí ele vem para a nova tendência dele, que é a tendência de baixa. Ele tende uma grande probabilidade de romper o fundo. Ok? E aí, vamos alinhar também com o que Mark Douglas fala, que assim, no mercado, tudo é possível, tudo pode acontecer. Ninguém tem certeza, eu tenho certeza que isso vai acontecer. É, é ousado falar isso, né? Eu tenho certeza que tal coisa vai acontecer, não. Uma probabilidade, ninguém sabe, ninguém tem certeza do que vai acontecer. Então, o mercado ele é probabilístico. Então, quando a gente faz os estudos e as coisas, a gente tá apostando ali, né? Se a gente pode usar essa palavra, a gente está acreditando ali, investindo, está arriscando, né? É um mercado de risco numa probabilidade. Então a gente estuda esses movimentos, né? Entende essa probabilidade, essa lógica, porque se o preço vai para cima, primeiro a gente já viu que ele não anda reto, senão esse seria um candlezão só assim, não é. E a gente vê que ele não é assim, ó. Ele não é assim. Não é um candlezão reto só para cima, ou um candle só para baixo. Ele tem os movimentos dele, ó. Ele é assim. Ó, por mais que a gente vai tirando o zoom, ele é assim. É um movimento, topos e fundos ascendentes. Ou ele vai para cima, ele vai para baixo, ele consolida. Então ele tem esses três movimentos: topos e fundos ascendentes, tendência de alta; topos e fundos descendentes, tendência de baixa. E ele tem uma outra tendência também, que é a tendência de consolidação. O preço ele está como se ele estivesse num preço justo. Tanto os compradores quanto os vendedores acharam aqui um preço justo. Ok, tá bom para mim, também tá bom para você. Só que isso não é interessante para nenhum dos dois lados. Tanto para quem vende, né, quer que o preço sobe para ele vender mais caro, tanto para quem compra, quer que o preço sobe, né? Comprei aqui, eu quero que o preço sobe para eu vender lá em cima. E para quem compra, quer que o preço caia para ele comprar aqui embaixo e lucrar com a alta. Então, quando o preço fica muito tempo consolidado, vamos pegar, por exemplo, aqui, ó. Olha isso aqui. Né? Chega um momento que ele fica aqui consolidado, tá vendo? Esperando alguma notícia, alguma coisa, né? Daí também tem uma questão que é o seguinte: quando a gente faz as compras, né, por exemplo, quem comprou aqui atrás, vai acompanhando o preço até onde essa tendência me der, eu vou pegando o dinheiro. Né? E aí ele força todo mundo que comprou aqui embaixo a arrastar os stops para cá. Ele vem, pega os stops e sobe, mas isso já é uma outra questão para um outro vídeo mais específico de liquidez. Não vamos falar disso hoje.
A gente vê como tem bastante coisa, né? O mercado, ele não é tão simples, né? Depois de um tempo que você estuda, parece que é tudo muito mais simples, mas difícil, né? Não é tão simples. Por isso que às vezes precisa de anos de prática e de estudo, porque tem muita coisa. Depois de um tempo, parece que isso aqui fica simples, mas ao mesmo tempo não é, viu? Quando a gente vai gravar, quando a gente quer passar isso para alguém, a gente vê quanta informação tem aqui. Enfim. Então, bom, entendendo isso, a obrigação do Kendo a Kendo, desculpa, a obrigação da tendência, nós vamos para o Kendo a Kendo. Então, por exemplo, nós temos um Kendo de alta, próximo Kendo, se ele for continuar de alta, a obrigação dele é romper a máxima. E o próximo Kendo, se ele for continuar de alta, ele tem que ficar acima desse rompimento e romper a máxima. Isso são movimentos de alta saudável. Deixa eu fazer ele menorzinho aqui. Né? Tem que romper e ficar acima. O próximo tem que romper a máxima ou ficar acima desse fechamento, desse rompimento. Então, ele pode ficar aqui assim, por exemplo, que ele cumpriu uma parte da sua obrigação, digamos assim. Ele ainda está numa tendência de alta. E o próximo Kendo, a obrigação dele é romper a máxima e ficar acima desse fechamento. Ele pode vir testar aqui e romper essa máxima. A obrigação do próximo Kendo, testar o fechamento, o rompimento e romper acima. Isso é uma tendência saudável dos Kendos, né? Pode acontecer de ter uns Kendos vermelhos aqui, por exemplo, esse aqui abriu, testou e devolveu aqui, ó, o rompimento, por exemplo. Mas ele não rompeu a mínima. Vamos colocar uma mínima nesse candle aqui, ó. Mas ele não rompeu a mínima. Então, o último fechamento, o último rompimento ainda foi para cima. Então, o próximo candle pode vir testar aqui. Às vezes pode vir testar aqui, tá? Ele verde. Pode vir testar para baixo e vir fazer isso, ó. Então, dentro do candle, isso aqui é um fundo, ele formou um fundinho aqui. Ele tentou fazer uma reversão, não conseguiu, entrou força, fluxo comprador e mandou esse preço para cima de novo. O próximo pode vir testar e continuar subindo. Isso é uma tendência saudável, ok? Às vezes o preço ele vai usar esses movimentos como armadilha. Daí, por exemplo, o próximo candle vai nascer aqui, já vai fazer isso, ó. Já vim devolvendo o rompimento e fechando abaixo. Opa, aqui já mudou a característica da tendência, tá vendo? Ó? No Kendo a Kendo ele estava vindo para alta, não teve nenhum fechamento para baixo. Esse camarada já veio, fechou abaixo do Kendo e devolveu o rompimento. Se ele rompeu, o próximo tende a fazer isso, né? Testar para cima, pode fazer isso aqui. Se ele não rompe, o próximo tende a vir romper para baixo, continuando essa movimentação, porque daí, se a gente for olhar, no Kendo a Kendo ele fez isso, ó. Ok? Vamos ver isso daqui na prática, nos Kendos. Vou pegar a partir daqui, desse fundo. Vamos ver o que aconteceu. O último candle vermelho aqui, ó, teve um rompimento. Né? Ele rompeu, ele fechou abaixo. O rompimento é só quando fecha, tá? Não é paviozinho assim, não. Ó. Não é esse pavio aqui. É pavio, por quê? Porque ele chama candlestick. Candlestick em japonês, que foi de onde surgiram essas
essas velas, né, o candlestick, ele significa vela em japonês. E a vela vai ter o corpo e o pavio onde põe o fogo. Então é pavio, tá? Então o paviozinho dele aqui, ó, não é considerado como rompimento, é só uma cotação. Então, o fechamento aqui desse último, ele fechou abaixo. Esse camaradinha fez a obrigação dele, que era ficar abaixo desse rompimento, né? Esse daqui, ele deveria ter continuado esse rompimento. Não continuou, mas ele ficou abaixo do rompimento. A obrigação desse próximo candle aqui, ó, era então cair. Ele não caiu. Ele voltou. Ele devolveu o rompimento. Ele devolveu o rompimento, né? Ele devolveu o rompimento e ainda fechou acima, ó. Se ele fechou acima, ele é a primeira indicação de que no candle a candle a estrutura mudou. Olha o que acontece no próximo candle. Foi para cima. Próximo candle continuou a história desse candlezinho aqui. Vamos colocar aqui um contador de candle. Ó, então, o candle 171 continuou a história do candle 170 que reverteu esse movimento. Né? Então, ele veio, testou 50% desse candle, né? Testou até um pouquinho mais, ó, 50% e voltou para cima, rompendo. Então, ele confirmou a história do 170. E o 172, a obrigação dele é romper a máxima ou ficar acima desse rompimento. Ok, ele não rompeu a máxima, mas ficou acima desse rompimento e na mesma cor. A probabilidade do próximo é continuar para alta. O que aconteceu? Continuou para alta. 173, a obrigação dele é ficar acima desse rompimento, que foi o último rompimento. Esse não rompeu, tá vendo? Ó? Ficar acima desse último rompimento e romper a máxima desse candle. Ele não rompe a máxima do candle 172, mas ele fica acima do último rompimento. Onde está o último rompimento? Está aqui embaixo. A probabilidade do quarto candle ainda é continuar para cima, porque o último rompimento foi para cima, tá vendo? Ó? Ele continuou para cima, continuou positivo. Então, o preço ele continuou as suas máximas e mínimas, tá vendo? Ó? Máximas e mínimas ascendentes. Se a gente for pegar no candle a candle, ó a estruturinha. No candle a candle, o que está acontecendo, ó. Né? Fazendo máximas e mínimas ascendentes. Okay? Então, ele está numa tendência de alta aqui. Até onde? Até o topo anterior, ó. Isso aqui foi um topo anterior. A gente tem que olhar para trás também. Aqui também foi um topo. Ok? Tá. E aí, qual que é a obrigação, então, do candle 175? Ficar acima do rompimento e fechar acima do candle 174. Ele fechou acima do 174? Não. Mas ele ficou acima do rompimento. Né? Mas ele ficou vermelho, ó, ele já é um alerta. Então, o próximo poderia vir para baixo, continuando na mesma cor do candle anterior. Porque ele já fez uma mínima, uma máxima mais baixo, tá vendo? Mas ele ficou acima do último rompimento. Vamos aguardar o próximo candle. O candle 176 fez o quê? Ele ficou positivo, ficou acima do candle 175, mas não rompeu a máxima. Então o preço ficou preso aqui, ó, dentro desse rompimento e dentro dessa máxima. O candle vermelho, o candle 177 tentou cair, mas não conseguiu, continuou acima ainda do último rompimento. Não conseguiu cair, candle 178
também ficou indeciso, são candles de indecisão, tá vendo? Ó? Isso daqui são candles de tendência, que tem o corpo forte, ó, tem o corpo grande, tá vendo? Ó? Candle de tendência, de deslocou o preço, ó, deslocou o preço. O preço abriu aqui e veio para baixo. Isso aqui são candles de indecisão, o preço abre, passa 5 minutos e ele fecha mais ou menos no mesmo ponto, ó. Ele abre, tenta ir para cima e voltar e fecha mais ou menos no mesmo ponto. São candles de indecisão, de consolidação, ok? Esse daqui também, candle de consolidação. Temos que pensar o seguinte, o preço está na máxima. O preço sempre vai buscar máximas e mínimas, 50%. Tá? A obrigação, então, do candle 179 é ficar acima do último rompimento e romper a máxima. Não tem ninguém rompendo a máxima, mas ninguém ainda devolveu o rompimento. O candle 180, o que que ele faz? Ele devolve o rompimento e fecha abaixo do candle 190. Ou seja, aqui você tem máxima mais baixo e fechamento abaixo. Aqui ninguém tinha fechado ainda abaixo de ninguém, ó. Esse daqui veio e fechou. A probabilidade do próximo, então, é testar o rompimento e cair. Olha o que ele faz. Testou o rompimento e caiu. A obrigação dele era o quê? Era fechar abaixo da mínima do 180. Fechar abaixo da mínima do candle 180. Não fechou abaixo, mas fechou abaixo do rompimento. Probabilidade do próximo candle ainda é de queda. Ele está abaixo do rompimento. Continuou a história dos dois últimos. Rompeu. Probabilidade do próximo de romper. Até onde? De novo, até o gatilho onde começou a compra. Né? Então, eles vão sempre estar levando o preço aonde teve venda, aonde teve interesse de compra, nesse último gatilho. Ok? Pode ser tanto no último gatilho vermelho aqui, ó. O pessoal do SMC vai chamar isso daqui de order block, que é o último gatilho antes da puxada para cima. Embora ele tenha algumas peculiaridades, não é um order block interessante porque ele não rompeu o topo. Tá? O order block interessante no SMC é quando ele desloca o preço, tem fair value gap e ainda rompe o topo. Mas ele funcionou como um ponto de parada do preço, ó, e veio sentir o último candle vermelho antes da puxada para cima. E a obrigação, então, do candle 184 era cair. Por quê? Porque o candle 183 fechou abaixo. Ele está continuando na tendência. Mas você vê que ele é um candle magrinho, ó. Ele é um candle de indecisão. E isso é importante para a gente. O preço estava vindo forte até embaixo, chegou aqui, ele tomou compra e ficou magrinho. Ficou um candle de indecisão. Então, a obrigação do candle 184 é ficar abaixo do rompimento e fechar abaixo do candle 183. Ele não fez isso, rompeu para cima. Devolveu o rompimento e continuou para cima. A probabilidade, lembra que eu disse de probabilidade? A probabilidade do 185 é de compra, de continuar a compra para cima. Né? Ele tinha a obrigação de ficar acima. Se ele vai continuar para cima, com a mesma história do 184, ele precisa ficar acima do rompimento e fechar acima precisa ficar acima do rompimento e fechar acima da máxima do 184. Ele não fecha acima da máxima do 184, mas fica acima do rompimento. Probabilidade do próximo candle é ir para cima. Tem uma coisa interessante, pessoal, deixa eu já passar isso daqui. Quando ele faz isso daqui, que ele devolve, fica esse candle, olha que bacana isso aqui. Ó. Você coloca uma Fibo,
próximo candle tende a testar 50%. Isso aqui gera uma sniper muito bacana. Você tem entrada aqui com stopzinho aqui. Nesse caso aqui do GR40, que é o índice alemão, pensa, você tem um stop de 7 pontos. Né? Para vir buscar, por exemplo, até a máxima. Vou buscar só até a máxima. Ele deu 30 pontos. É um trade de 5 para 1. Depois ele andou mais. Continuou as obrigações dele, ficou acima desse rompimento. Ninguém rompeu ninguém, a última faixa. Esse daqui rompeu. A obrigação desse era ficar acima do rompimento e fechar acima da máxima. Ele não fecha acima da máxima, mas fica acima do rompimento. Probabilidade do próximo candle de continuar para cima. Olha como todos testam o rompimento. Não cai, tá vendo? E vai embora, tá? Não vou me estender mais muito nisso, tem um outro vídeo aí explicando sobre isso, mas essa é a lógica, a obrigação do candle a candle. Ok? A partir disso daqui, vai nascer a barra elefante, né? Aí a gente vai para o nosso tempo gráfico de execução, que eu gosto do 2 minutos, e a gente vai ver a barra elefante. A barra elefante mostra a direção do fluxo, é o movimento que mostra para onde o mercado tende a se movimentar, é o movimento que tende a pagar 1 para 1 da sua extensão ou tomar um 180 de estrutura. É o movimento que alinha as médias. Bom, já que vamos falar de médias aqui, tá. Vamos ver então o que é a barra elefante. No gráfico de 2 minutos, por exemplo, vou puxar para cá. O gráfico de 2 minutos também ele vai ter as obrigações, tá? Candle a candle do mesmo jeito lá dos 5 minutos. É a mesma coisa, o mercado ele é fractal. Então a barra elefante, ela é uma barra que se destaca das outras. Então aqui, por exemplo, você tem várias barras pequenas. De repente você tem uma barra grande. Então ela é uma barra elefante, ela se destaca das outras. Ó, você tem um monte de barra pequenininha, você tem uma barra elefante. Ok? Aqui, ó, por exemplo, você tem um monte de barra pequenininha e você tem uma barra elefante. Né? Então, é aquela barra em que entra fluxo e o institucional ele tem interesse em movimentar o preço para aquele lado, ele toma direção, é quando sai de uma consolidação, tá, ó, sai de uma consolidação. Então, ela pode ser tanto uma barra única assim, ou como pode ser um conjunto de barras. Tá? Então, por exemplo, você tem várias barras vermelhas, né? Chegou nesse doji aqui, ele para. O doji é fim de ciclo. O doji teve uma indecisão. Mas esse conjunto aqui, ó, tudo vermelho, 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 é uma barra elefante. Né? Esse conjuntinho aqui, ó, tudo vermelho, vermelho, vermelho antes do azul, a gente pode colocar ele até aqui embaixo. Ó. É uma barra elefante. Esse azulzinho ficou pequenininho dentro do outro. Tá? Mas esse aqui bateu para cima, né? Então, a gente pode selecionar isso aqui. Aquele movimento liso que a gente vê, tá? Diferente disso aqui assim, ó, para cima, para baixo, para cima, para baixo, aqui não tem barra elefante, tem o 1 para 1 aqui, né, ó. Mas essa aqui ficou muito próxima, mas enfim. Mas a barra elefante, ela desloca o preço liso. Por exemplo, aqui não tem barra elefante, ó. De repente a gente pode pegar essa daqui como barra elefante, muito micro, que ela é maior do que as últimas três, né, que é quando desloca aí o preço. Tá? E daí o preço tende a pagar 1 para 1 desse movimento. Né? Se ele não paga para cima, ó, ele tinha a obrigação aqui de pagar 1 para 1 dessa barra para cima. Se ele não paga, ele vai pagar 1 para 1 dela para baixo.
ok? Então, esse já é um conceito também do 180, 180 de estrutura, 180 de Kendo a Kendo, né? O Kendo em si ele é uma estrutura. Então, quando ele bota uma barra elefante grande assim, ó, ele tende a pagar um para um dessa barra lá em cima, ok? Se ele não faz isso, ele paga para baixo, é para o outro lado. Vamos lá. Então, a barra elefante é isso. Ela é o movimento que se destaca. É igual aqui, ó, por exemplo, né? Nós temos um movimento grande aqui, ó. Pode pegar do doji no azulzinho aqui, ó. O azulzinho é bem o fim de ciclo. Ó. E ele pagou um para um aqui embaixo. Né? Você tem essa barra aqui, esse conjuntinho dessas duas barras aqui, ó, deslocou o preço, ficou meio estranho, tal, enfim. Ah, Viego, eu não gostei muito dessa, ok? É aquilo que vai destacar os teus olhos aqui, ó, por exemplo, vinha enroladinho aqui, ó, enrolou, 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 e daí num movimento liso, ele saiu daqui e foi direto até aqui. Opa, isso é uma barra elefante, por quê? Ele, além de se destacou, né, teve um deslocamento de preço, ele ainda rompeu o topo. Ó. Esse aqui ficou estranho, porque teve esses dois no meio, esse aqui também. Putz, eu não gostei muito, ok. Mas esse daqui sim é uma barra elefante com vontade, tá vendo? Ó? Eles destacaram o preço aqui, ó. Por mais que demore, em algum momento ele vai pagar ele lá, ó. Vou lá no fim do dia, ó. Né? Antes de fechar o mercado, pagou lá. Ó. Demoradinho, mas pagou. Tá? Então, esse é o conceito de barra elefante. Ok? Aqui, ó, por exemplo, você tem esse movimento tão todo para cima. Tem uns dojis aqui no meio, né? Aqui já é um 180 de estrutura. Mas esse aqui, ó, uma barra elefante, ó. Vermelho, vermelho, vermelho. Ou seja, teve um fluxo contínuo de vendas aqui, ó. Fechou os candles, fechou os minutos, eles continuaram vendendo. É um para um dele aqui para baixo. Ok? Então, esse é o conceito da barra elefante. E agora nós vamos falar da caixinha do Viego. O que é a caixinha do Viego, né? O professor Conati aí apelidou caixinha do Viego. Eu entendi a caixinha do Viego depois de perceber ela por muito tempo, e ele já tinha passado os estudos para mim. Enfim, daí eu fui dissecar essa caixinha do Viego, tem um estudo por trás dela, para eu trazer os estudos mais aprofundados dela, teria que ser num outro vídeo, senão vai ficar muito grande. Mas, na sua raiz, a caixinha do Viego é uma consolidaçãozinha. E a caixinha do Viego que eu uso mais, né, por exemplo, esse aqui ó, é uma caixinha, né, ele tem máximas e mínimas. Ó, isso aqui é uma caixinha. Né? Esse aqui é uma caixinha, é uma consolidação, ok? Aqui, ó, por exemplo, é uma caixinha, tá? Até esse piquitinho aqui, ó, é uma caixinha. Né? Então, é tudo que é uma consolidaçãozinha, ou seja, é o contrário da barra elefante. A barra elefante, ela desloca o preço. A caixinha, ela consolida o preço. Por quê? Porque o preço, ele anda e distribui. Anda e distribui. Anda, distribui. Né? Então, a caixinha é o momento da distribuição. Então, nós vimos a barra elefante, que é o que desloca o preço, e a caixinha é a consolidação. Por exemplo, esse aqui, ó, esse aqui é uma caixinha. O preço estava vindo deslocando, deslocando, teve um para cima, um para baixo. Pronto. Se for pegar na sua raiz, isso aqui é uma caixinha.
E a entrada, né? Quando o preço sai da caixinha. Ok? Isso aqui, ó, pequitinho, é uma caixinha, é uma caixinha. E a entrada, quando o preço sai da caixinha, né? Quando ele saiu da consolidação, ó, topo e fundo. Onde que é a entrada? Poderia ser nesse, poderia ser nesse, quando ele saiu daquela consolidação, ok? E daí, se a gente for pensar na teoria de Charles Dow, se o preço ele anda em tendência, né? Tendência de alta, tendência de baixa, topos e fundos ascendentes, a caixinha vai ser aquele movimento de consolidação. Eu gosto muito dessa caixinha aqui, como quando, por exemplo, ele não rompe o topo e vem e rompe esse fundo. Ele ainda não perdeu a tendência, mas ele perdeu a caixinha aqui dentro. Esse movimento da caixinha, ele pode ser só uma busca de liquidez para ele continuar subindo. E aí, às vezes, ele vai fazer esse movimento aqui. Isso aqui é clássico dos índices do preço. Ele perde esse movimento, aí ele faz que vai para cima, pega a liquidez aqui em cima, não rompe a tendência e vem para baixo. Isso aqui é clássico, acontece isso praticamente todos os dias. Vamos ver no índice aqui, se teve. Aqui, ó, teve só que para cima, tá vendo a caixinha? Ó? Ele quebrou a caixinha, que é o último pivôzinho que falhou. Ele estava vindo fazendo pivôzinho, pivô, pivô, ó, tendência de baixa. Aqui ele meio que já consolidou, tá vendo? A deriva, e aí ele quebra a caixinha para cima, ó, ele quebrou a tendência aqui. Aí ele começa a querer vir para cima, no movimento de quando abre as ações ou alguma coisa assim, ele vem, liquida aqui embaixo, não perde a caixinha e volta a bater para cima. Então, isso aqui, quando a gente vê esse desenho, nem sempre é tão bonitinho. Né? Quando a gente vê que é desse jeito, aí chegou aqui, daí ele rompe para cima. Não, ele vai fazer as patifarias dele. Não é tão bonitinho, tão organizadinho. A gente precisa ter essa organização na cabeça, né? Para gente tentar tirar vantagem desse mercado. Se o mercado ele não, digamos que ele não tem uma regra específica que ele pode fazer qualquer coisa, como diz Mark Douglas, a gente precisa ter um sistema operacional que a gente não pode fazer qualquer coisa, a gente precisa ter as regras. Né? Eu sei que no S100 também ele fez isso, se não me engano foi aqui. Ó, quebra o movimento, mas ele não quebra o quê? A tendência. Aí ele veio, fez 3 puxadas para cima, não rompeu o topo, cravou o topo. Ó, vou até colocar essa outra linha aqui, que é mais fácil para a gente ver. Ó, crava o topo, tá retinha a linha. Ó. Cravou o topo, não rompeu, porque se ele rompe, ele teria a obrigação de continuar. Tipo aqui, ó, aqui ele rompeu, tá vendo, ó? Como ele rompe? Ele vai embora. Ele não rompeu. Aí ele buscou, fingiu que ia para cima, não foi. Fingiu que ia para baixo, não veio. Aí foi. Depois ele vai. Né? Que fingiu que ia, voltou de novo. Tá? Então o preço ele vai ter essas malandragens dele. Então para a gente ter
para a gente ter êxito também nesse mercado, a gente vai precisar ter o gerenciamento de risco. Quando eu perco um, quando eu ganho dois ou mais. Então, é o que a gente fala de 2-1, 3-1, tá? Então, a caixinha do Viego é isso, então. O último pivôzinho que falhou, ó. Tá subindo, tinha que ir, falhou. Pronto. Ela vai pagar pelo menos 1 para baixo. Ele tem a obrigação de vir romper o quê? Tendência, tá vendo? Aqui também, ó. Se ele falhou aqui, a obrigação dele é romper a tendência ou pelo menos vir testar 50%. Porque se ele não rompe aqui embaixo, o que vai acontecer? Não teve uma tentativa, não teve uma barra elefante aqui, ó. A barra elefante aqui, ó, tentou jogar esse preço para baixo. Se ele não conseguiu bater para baixo, o que vai acontecer? Vai bater ele para cima. A gente vai falar dessa Fibonacci também. Ele vai ser, é o 180 de estrutura para cima. E aí a gente vê aqui de novo a caixinha, ó. Esse caiu, voltou. Tinha que ter caído, não cai. Ele volta, ó. Aí começa a bater para cima de novo, ó. Criou liquidez aqui, ó. Olha só. Quando ele perde a tendência no candle a candle, ó, isso aqui é tendência bonita no candle a candle, ó. E vai embora, ele desloca o preço, desloca o preço. Onde foi o último rompimento? Né? Isso aqui rompeu, ficou para cima, opa, rompeu aqui. Esse camarada não continuou o rompimento e esse aqui já devolve o rompimento e fecha abaixo. Olha só como esse carinha aqui já dedurou. Então o próximo iria voltar a testar esse rompimento e deveria romper para baixo. Esse aqui tinha a obrigação de continuar para baixo. Não continuou. Né? Ele teve essa violinada aqui. Esse camaradinha tentou ainda também, não conseguiu, mas ficou. Esse aqui já devolveu esse rompimento, mas não rompeu a máxima. Também não rompeu o fundo. Olha como, quando ele começa a fazer os candles de consolidação, a gente entende que o quê? Está tendo uma briga que não está tendo deslocamento real do preço. Então, ele cria aqui ilusões, ele cria liquidez aqui embaixo. Daí ele veio testar o quê? Onde teve interesse comprador. Onde teve interesse comprador aqui, ó, a UFVG. Ó, aqui teve tanto interesse comprador que o preço ele saiu de uma vez. Tá vendo aqui, ó? O preço ele veio, buscou liquidez aqui embaixo e aí ele começa de novo. Rompeu para cima, aqui era o último rompimento. Né? A obrigação desse candlezinho era ficar abaixo desse rompimento e fechar abaixo do vermelho. Ele fechou azul, mas não devolveu o rompimento. O próximo fechou acima, mas não devolveu esse rompimento ainda. O preço ficou preso ainda indeciso, tá vendo? Ó? Aí aqui ele começa a continuar para cima. Aí teve esse vermelho tentando continuar o rompimento, não conseguiu. E a gente vai ver um candle azul fechando acima do último vermelho. Ou seja, dando continuidade. Qual que fechou mais bacaninha? Esse daqui, ó. Devolveu agora o rompimento e fechou acima. O preço veio até a sua máxima. Chegou nessa máxima, rompeu? Rompeu. Esse aqui tentou devolver, tentou iniciar aqui uma nova tendência de baixa. Não conseguiu, tá vendo? Ó? Não conseguiu, ele devolveu o rompimento, mas não fechou abaixo. Esse fechou abaixo, mas não fechou abaixo da mínima do vermelho. Está preso ainda aqui dentro. Esse azul foi o start da compra. Ó. Ele devolve o rompimento e fecha acima, fechando inclusive acima de toda essa caixinha aqui. Ó. Uma caixinha. Fechou. Olha como ele starta e vai embora. Tá? Então essa é a caixinha do Viego. Agora vamos falar das médias.
Eu já vou colocar aqui a regra de coloração que eu uso, tá? Eu uso essa regra de coloração que ela vai marcar para mim exatamente as obrigações do candle. Mudou alguma coisa, Diego? Não, não mudou nada. Eu só simplifiquei os estudos, para eu não precisar ficar olhando o rompimento. Ah, esse rompeu, esse não rompeu. Ah, e qual que é a obrigação? Não. Então, eu já tenho, quando o candle ele rompe, para mim, né, ele já mostra, opa, verde. Por quê? Porque ele rompeu, ó. Ele rompeu as duas últimas mínimas. E esse branquinho, por que ele ficou branco? Porque ele não rompeu a máxima. Ele ficou acima do último rompimento, mas não rompeu a máxima. E esse por que ficou verde? Ele cumpriu a obrigação dele de continuar numa tendência de alta. Ele ficou acima do rompimento e fechou acima, né? O próximo também rompeu. Esse daqui já não rompeu, ó. Ficou indeciso, mas ficou acima do último rompimento. O próximo rompeu, ficou verde, ok. E esse já não rompeu, ó. O outro também não rompeu. E esse próximo devolveu o rompimento e fechou abaixo. Tá vendo? Ele fechou abaixo dos dois últimos. Então ele já ficou vermelho. Então na estrutura dos candles, ele já mudou a característica dele, tá vendo, ó? Então, eu vou ter a tendência, vamos colocar aqui, eu tenho a tendência primária, é o rompimento de fundo e topo. Normalmente nessa tendência primária, que é dos topos mais em destaque, o que eu faço? Eu coloco uma faixa aqui em cima, mostrando para mim que, olha, nós estamos abaixo de um topo vendedor. Então, esse preço, ele rompeu o fundo, coloca assim, ó, ele rompeu um fundo, então isso daqui é a minha máxima. E daí, essa movimentação aqui dentro, essas ondinhas, tá vendo? Ó? Vamos colocar essa daqui, podemos fazer assim, ó. Vou puxar até aqui. Essas ondinhas é a tendência secundária, digamos assim. Ok? Tendência secundária, ó. E a tendência terciária é a coloração. É a coloração. Ok? Então, o que que eu quero ver? Por exemplo, eu tenho uma tendência que rompeu um fundo. Ok, eu sei que a probabilidade do preço, depois que rompeu um fundo, né, eu vou olhar lá, vou ter as médias, vou ter, por exemplo, as porcentagens, 2%, ok? E aí, normalmente, quando o preço ele rompe um fundo, de certa forma, ele buscou uma liquidez ali embaixo, ok? Ele tende, então, agora a voltar a 50% desse movimento, ou vir até a região de oferta desse movimento, que é onde vai ser os topos, tá? Os fundos rompidos, 50%. Ele vai vir buscar liquidez também nesses topos, ó. Por quê? Quem vendeu aqui em cima está acompanhando com o stop acima desses topos. Então, tem compras acima desse topo. Pô, mas compras acima é compra de stop. Se você vendeu aqui, você não tem que recomprar para zerar a operação? Então, por que que eles vão continuar vendendo aqui embaixo se tem gente comprando aqui em cima? Então, eles tiram a mão, deixam o preço voltar, né? Ou esse preço vai reverter e entrar numa nova tendência, ou ele vai vir no melhor ponto para tentar continuar é, essa baixa de novo. Ok? Então, nós já vamos entrar aqui na função das médias móveis. As médias móveis não estão aí à toa, tá, pessoal? Elas mostram para a gente uma região
de compra, de venda. Então, por exemplo, observando, olha que interessante isso daqui. Quando a média 9, eu uso aqui a média 9, a média de 20, a de 50 e a de 200. Ok? 9, 20, 50 e 200. Então, a média de 50, a média de 200, ela vai mostrar para mim um tempo gráfico maior, uma força do preço maior, digamos assim. Aí ela vai me dizer se o preço estiver muito longe da 200, ele tende a voltar na 200, ele está sobrecomprado se ele estiver muito abaixo da 200. Se ele estiver muito acima da 200, ele está sobrecomprado, se ele estiver muito abaixo, ele está sobrevendido. Então, ele tende a voltar na 200. Tá? A 200 ela mostra uma força de tendência também, ó, quando a gente tem assim, uma super tendência, né? Por exemplo, ó, a gente tem 250, 29, olha como o preço anda bonitinho. Ok? Então, o que eu queria mostrar aqui para vocês é o seguinte, ó. A média 9 com a 20, ela me diz uma coisa interessante. Olha que bacana. Toda vez que a média 9 cruzar com a 20, no caso para cima, eu vou olhar para o fundo e o topo desse fundo. Qual que é o topo mais próximo? Aqui. É como se a média estivesse dizendo assim para mim, Diego, estou cruzando a média 20 para cima. Marca o topo anterior e procura gatilhos de compra acima do topo anterior. Porque provavelmente eu estou entrando numa nova tendência, na tendência secundária. Então a gente opera mais a tendência secundária, a gente pega os movimentos da tendência secundária. É legal quando a gente pega movimento e os melhores trades são da secundária a favor da primária, mas muitas das vezes a gente pode operar contra uma tendência primária, né? Se eu for pensar aqui, ó, topos relevantes, né, estão aqui atrás, ó. Vou esperar chegar aqui em cima para vender? Não necessariamente, né? Ó, eu posso fazer compras contra. Ah, eu só vou operar vendido abaixo da 200. Tem muita gente que faz isso. Não, você está perdendo trade. Mas o cruzamento, isso é observação. Isso daí eu não vi em nenhuma mentoria, tá? Uma observação. E tanto olhar para o gráfico, a gente começa a ver. Quando a 9 cruza com a 20, você vai olhar o fundo e o topo mais próximo. Vamos ver aqui um topinho interessante. Esse aqui foi de um candlezinho. Esse daqui é um topinho interessante. Podemos marcar esse. Podemos marcar esse aqui. E aí é como se ela estivesse dizendo, olha, acima desse topo, eu vou estar quebrando um choque, né? Eu vou estar quebrando estrutura, eu vou estar quebrando o movimento da tendência secundária, ó. Aqui, podemos marcar essa secundária. Ok. A partir daqui eu vou procurar um gatilho de entrada. Olha como que a partir daqui as três médias alinharam. Olha que bonitinho. E aí o preço ele pega uma nova tendência. Ok? Ó, então, por exemplo, a partir daqui, ó, eu vou procurar uma entrada em um gatilho. Agora eu já tenho a tendência secundária quebrada com as médias alinhadas, um gatilho, né, na tendência terciária, que é o candle a candle. Cadê um gatilho aqui? Qual que poderia ser? Né? Vamos colocar bem certinho aqui. Em cima dessa linha. Quebrou aqui, voltou e tal, não sei o quê. Acima dessa linha. Qual que foi acima dessa linha? Esse camarada aqui. Então, a entrada é no rompimento dele, com o stop atrás do branco. E eu vou pegar, eu vou surfar essa tendência. Né? Pode ser na tendência secundária, pode ser candle na tendência terciária. A tendência terciária, para mim, os fundos dela é quando eu tenho um verde e um branco.
rompido. Se eu tenho um branco rompido, esse é um fundo, tá? Eu tenho um branco rompido por um verde, esse é um fundo. Tem um branco rompido por verde, esse é fundo. Tem um branco rompido com verde, esse é fundo. Tem um branco rompido com verde, esse é fundo. Ó, eu venho acompanhando branco. Cadê? Branco rompido com verde, posso arrastar o stop para cá. Branco rompido com verde, ó, posso arrastar o stop para cá. Branquinho, a gente vai arrastando, arrastando, ó. Até chegar uma hora, se vem um vermelhão desse daqui, eu posso sair também. Porque eu já entendi no Kendo a Kendo que, olha, ele deixou de cumprir as obrigações dele. Tá vendo que nenhum aqui, ó, rompeu abaixo, ó. Por isso que não ficou vermelho. Ó, esse daqui ficou branco, ele não rompeu necessariamente abaixo, ó. Fechou em cima. Aí veio esse daqui que não fechou também, não, esse aqui foi para cima e esse daqui fechou. Se a gente olhar a movimentação do preço, ó, ele acabou fazendo isso, né? Ó. Então aí eu saio aqui. Saí aqui. Ou seja, eu surfei um trade desde aqui de baixo, ó, do rompimento. Ó. Rompeu aqui, a gente entrou aonde? A gente entrou nesse camaradinho aqui, né? Ó. Surfamos um trade desde aqui, ó. De 188 pontos. Isso aqui falando do Nasdaq, tá? Ó. Do Nasdaq. O Nasdaq, a pontuação dele é diferente. E aí o preço ficou vermelho. Se ficou vermelho, mas cruzou as médias, não. Então ele só está fazendo uma correção na 20. Ele pode corrigir na 20, corrigir na 50. Essa é a correção que ele pode fazer. A retração, né? Ficou muito caro, tá vendo? Ele só ficou sobrecomprado. Tanto sobrecomprado da 20, né? O preço ele saiu da média de preço. As médias estão dizendo isso, ó, a média de preço é tal, está fora da média de preço. É como se fosse no mercado e chegasse lá, a coisa estivesse muito caro. Nossa, aqui tá, não é essa média de preço. Se a gente for buscar umas coisas, umas leituras, olha onde ele veio pegar. O último gatilho, né? Ó, por the block, do SMC. Então, o operacional está bem redondinho, tá? Ele tem aí a regra de coloração e tudo. Ele tá. Se eu fosse explicar para vocês tudo que envolve nele, a gente ficaria aqui umas 5 horas. Mas ele está bem fechadinho, assim, dentro do que a gente precisa, tá? Só entendendo isso daqui, a obrigação dos candles com as médias. Tá. Chegou aqui, nessa correção dele, qual que é a obrigação desse preço? Ele corrigiu. A obrigação, Charles Dow fala, não é topos e fundos ascendentes. Então, quando ele chega aqui, corrigiu na média. Quando ele começar a bater de novo para cima, a obrigação dele é romper o topo. Ele não pode mais perder fundinhos e nem fazer gatilho abaixo desse topo, porque a probabilidade dele é cruzar as médias. E aí ele vai começar a tendência de baixa dele. Ó. Tá vendo como é lógico? Então, se ele chegou aqui, a obrigação dele é romper o topo. Quando eu estou aqui embaixo, eu vou pensar em venda? Não. Olha as médias. A média ela vai me dar força, né? Ela vai me dar a direção do preço. Eu vou esperar o quê? Um gatilho 1 e o gatilho 2. Por quê? Eu vou ter a caixinha. Né? Eu vou querer o quê? Ver o que aqui embaixo? A caixinha, a consolidação. Porque o preço ele distribui, consolidou aqui, ó. Ele movimenta, distribui, movimenta, distribui. Eu
quero ver uma caixinha saindo aqui agora, voltando o quê? Para a tendência. Onde as médias estão me dizendo, estão me dando força. Elas não cruzaram ainda, então eu tenho um gatilho 1 aqui e um gatilho 2. Eu não vou entrar no gatilho 1, porque o preço está caindo. O gatilho 1 ele é retração. Por mais que aqui, se tivesse entrado aqui, colocado o stop aqui, deu certo, mas eu preciso de um gatilho 1 e uma continuação dessa tendência para cima, que aconteceu onde? Aqui. Então, aqui sim, eu poderia entrar esperando já a movimentação para rompimento desse topinho aqui, porque eu estou a favor da tendência. Então, entrada aqui e stop aqui atrás. Ok? Aí o preço começa a subir e ele tem a obrigação de romper o topo. Se ele não rompe o topo e vem e rompe esse fundo, ele quebrou a tendência secundária dele. A tendência secundária. Pronto. Quebrou aqui a tendência secundária dele. Olha o que ele veio fazer. Então, na tendência secundária, se a gente olhar, ele tinha esse fundo aqui. Mas eu não posso operar contra, eu estou olhando o candle a candle, e as médias estão me dando a força do preço. O preço abriu no outro dia já fazendo o quê? Olha essa movimentação, olha essa barra elefante, ó. Isso aqui é uma barra elefante, ó. Teve um deslocamento do preço contínuo, ó, que virou as médias estavam para baixo, e aí a média está me dizendo o seguinte, se eu quebrar o último topinho, olha para o fundo e para o topo, ó. Tendência. Minto, essa aqui é como se fosse a tendência primária, né? Tendência secundária é as ondinhas, ó. A ondinha. Então ele até quebrou aqui um fundo, mas ele continuou para cima. Daí a gente vê que, assim, o que importa para a gente, day trader, é a tendência secundária e a tendência primária. É o que vai, é para onde o fluxo ele está puxando. A gente quer poucos pontos, a gente quer fazer parcial, proteger. Nós somos cirúrgicos. Né? Então, por exemplo, você vai ter aqui ó, a caixinha, a média cruzou. Cruzou as médias aqui, ó, ele está falando, opa, então acima disso daqui eu quero vou esperar o preço sair, voltou nas médias. Quando o preço estiver nas médias de novo, eu quero um gatilho saindo das médias, ó. Você tem esse com stop atrás, você tem esse com stop atrás. Esse daqui, ó, depois que rompeu esse topinho, com stop atrás. Tá? Então, a entrada vai ser sempre no gatilho verde. Por que o verde? Porque, ó, ele quebrou a estrutura aqui, ó. Quebrou a estrutura. Maravilha. Então, eu vou esperar ele voltar. Quando ele for começar a segunda onda. Quando que ele começou a segunda onda? Aqui, ó, máximas e mínimas mais baixas. Máximas e mínimas mais baixas. Máximas e mínimas mais baixas. Esse último rompimento foi aqui. O último rompimento foi aqui. Mas esses caras já não estão mais rompendo, tá vendo? Ó? E esse camarada vem e fecha acima do último que teve a última mínima, inclusive acima desse último aqui, ó. Então, eu tenho uma entrada aqui, no rompimento da máxima desse camarada, com stop aqui, porque eu estou acreditando que ele vai continuar fazendo isso agora. Quando ele romper, ele vai confirmar esse fundo para vir para o rompimento desse topo. Né? Esse aqui, ó, ele até deu um gatilho vermelho, porque ele devolveu o rompimento, tá vendo? Ó, não ficou bacaninha, mas olha as médias.
Então, aí, de repente, se você coloca o stop, arrasta o stop para cá, tomou o stop. Ok. Se ele voltou a fazer o gatilho, você tem que acreditar. Entrada aqui, stop aqui. Acho que, inclusive, eu fiz isso. Se eu não me engano, nesse trade. Deixa eu ver. Não sei se vai mostrar. Tem tanto tempo, mas eu me lembro desse gráfico. Acho que eu estopei aqui. Ah, não, 21 horas. É que eles são tão parecidos os gráficos. Nisso aqui, ó, por exemplo, se eu entrei aqui e ele faz esse gatilho vermelho, eu arrasto meu stop para cá. Meu stop está aqui. Por quê? Ele não pode fazer, não pode ter fechamentos abaixo aqui, né? A probabilidade é dele vir, cair, fechar e romper esse fundo. Mas ele não fez, ficou aqui um candle indeciso, esse aqui foi para cima, e esse aqui decidiu, seria uma reentrada, stop aqui e continuar. Então, quando você entra, você toma um stop curtinho assim, ó, e aí você pega indo para cima. Ou você pode ser take ou stop, né? Tem gente que faz isso. Coloca uma entrada aqui, tá dentro do meu gerenciamento. Né? Vou pegar aqui um 2 para 1. A pessoa teria entrado aqui. É isso mesmo. Ou é take ou stop. Seria um stop de R$ 12,70 para um take de R$ 25,40. Tá? Isso é uma excelente forma de você gerenciar. Ou ir arrastando aqui atrás, né? Ou é take ou stop. No caso aqui, depois que ele fez um fundinho acima do seu ponto de entrada, você pode arrastar o stop para cá. Eu não perco mais esse trade. Depois que ele fez isso daqui, ó, arrasta o stop para cá. E vai lá no take. Pronto. Ok? Então, essa é a função das médias móveis. A Fibonacci do Conat. Fibonacci do Conat. Essa Fibonacci, ela serve para nos mostrar oferta e demanda. Tá? Então, se o preço está aqui em cima, é um preço caro. A gente vai medir estruturas com ela, a gente vai medir candles com ela, o gatilho. Tá? Do zero ao 100%. Aqui em cima é uma região de caro, aqui em cima é uma região de barato, de oferta e demanda. Ok? Então, por exemplo, ela serve para a gente medir um ponto de entrada do gatilho, por exemplo. Eu gosto dos 5 minutos, usar ela 5 minutos. Então, quando a gente tem um gatilho nos 5 minutos, por exemplo, aqui, ó. O gatilho, deixa eu falar então já do gatilho para depois eu explicar. O gatilho de entrada. É, no 2 minutos. Eu uso muito gráfico de 2 minutos. Não é porque deu um gatilho verde que eu já vou sair comprando. Nesse caso aqui ele deu certo. Por quê? Porque ele estava longe da média. Né? Estava longe da média. Vamos ver um outro que não deu muito certo. Ó, aqui já não deu muito certo, tá vendo? Você comprou, tomou stop. Eu entro então como, Virgo? Ou eu entro com o cruzamento da média e daí eu vou procurar o fundo, o topo. Essa é a forma mais conservadora e mais correta de entrar. Eu ver um gatilho acima do topo com a média cruzada. Esse é o gatilho de entrada. Mas eu posso tentar fazer uma entrada antecipada? Posso. Quando eu tenho um gatilho, um movimento que retraiu, e o preço veio, não rompeu o fundo e deixou um outro gatilho.
eu posso estar especulando essa compra aqui, especulando que esse preço não vai voltar, não vai romper fundo, que ele montou aqui um fundo duplo, ok? Então, por exemplo, quando eu tenho um gatilho comprador, marco a mínima dele e espero. Se ele não vier romper, eu posso tentar entrar nesse gatilho, nesse segundo gatilho, eu chamo de G2. G1, G2, né? Gatilho 1, gatilho 2, dessa movimentação. Aqui ele deu uma barra elefante, bacaninha, poderia ter entrado nela também, ok? Daí esse aqui já seria um gatilho, esse aqui é um gatilho, né, acima do topo, aqui você tem um verde e um branco, aqui você tem um verde e um branco, posso entrar nele também, um stopzinho atrás. E aqui, como que acontece? E a inversão? A inversão que vai montar a caixinha, ó. Então eu tenho um vermelho, corrigiu até a 9, e aí de repente eu tenho um outro vermelho, né, que fez um topo duplo aqui, ó. Então eu tenho um topo, né, uma palhinha aqui, ó. E aí eu tenho uma outra palhinha aqui. Esse aqui é o candle referência, esse aqui é o rompimento e esse cara já bateu para baixo. Eu posso já entrar nele também. Eu vou entrar no G2, né? Aqui, ó, o G2. Ele vai me dar a reversão. Aí ele está me dizendo o seguinte: cruzei as médias. Qual que é o último fundinho da secundária? Poderia ser esse daqui, poderia ser esse daqui que está mais em destaque, ó. Olha como ele sente. Acho que eu vou entrar só depois desse fundo aqui, ó, deixa ele romper. Beleza. Rompeu com uma linda barra elefante. Entrada. Entrada e o preço foi embora. Pagou 2 para 1. Ou seja, eu estou acompanhando as médias. As médias são minhas parceiras, elas são os meus indicadores. Por que eu preciso disso? Porque na hora de operar, eu não posso ficar pensando muito, eu tenho que ter essas regras já muito claras. As regras têm que estar claro para mim. Quando acontece a coloração, eu vou olhar, opa, eu vou entrar já logo no G2 ou eu vou esperar o alinhamento de média e a quebra de estrutura? Porque às vezes pode não acontecer a quebra de estrutura aqui, ó, por exemplo, ó. Teve um G1 e um G2, mas as médias continuou para baixo. O preço ele não desenvolveu, não quebrou estrutura, não virou as médias, né? Então, quando eu tenho o alinhamento das médias móveis, e aí eu olho para o topo e fundo e marco o topo e fundo, por exemplo, aqui, ó, tem um G1 e um G2 já tentando virar aqui. Mas eu tenho o alinhamento das médias. Opa, vou marcar o último topinho. Vou esperar romper, então. Posso tentar comprar logo aqui nesse G2? Até posso, mas é arriscado. Melhor é esperar. Opa, veio aqui esse camaradinha. Compra aqui, o stopzinho pode ser aqui atrás. Não estopou, veio, tentou subir, o stop já vem para cá. Não estopou, tentou subir, o stop já vem para cá. Saiu basicamente quase que no 0 a 0 aqui, ó. Devolveu. Devolveu as médias? Cruzou as médias? Não, só veio buscar liquidez, sem vergonha. Fez uma linda barra elefante aqui, outra entrada. Obrigação dele é o quê? Romper topo. Tem uma 200 aqui, eu tenho esse preço rompido no fundo aqui. Não rompeu, Viego. Entrada aqui, ele pagou 1 para 1, vamos ver? 1 para 1 dela, ó. Pagou 1 para 1. Aí ele vem e faz um outro gatilho aqui. Você tem o candle referência aqui. Um gatilhozinho aqui. Ficou estranho. Mas ainda já virou as médias? Não.
Opa, aqui agora virou as médias. Ele já virou perdendo esse fundinho, tá vendo, ó? Mas onde que tem um fundo interessante interessante aqui. Mas mesmo antes do e aí isso daqui acabou sendo o quê? Uma caixinha, ó. Uma caixinha, o pivôzinho que falha. Você vê a coloração no Kendo a Kendo te mostrando, olha, estamos indo para baixo, devagarzinho, com muita má vontade, mas estamos indo. Ó, você teve esse gatilho aqui, e aí você teve esse outro gatilho aqui, ó, ficou mais bacana. Depois que ele fez esse pivô, voltou, aí você tem 250,29. Pronto, aqui é a sua entrada. Né? O preço veio até onde? Veio testar a média de 9 do diário, ó. Veio testar o 2% depois, né? Os fundos, ó, a média 9 do diário. A região é importante também. Tá? Então, a regra de coloração ela serve para isso. E aí, os gatilhos de entrada, é isso que eu falei, né? Acabei de explicar. Né? A gente já falou, então, dos gatilhos de entrada, da Fibonacci. Ah, deixa eu falar mais um pouquinho dessa Fibonacci. Então, a Fibo, por exemplo, aqui, ó, ela vai mostrar para a gente máxima, mínima 50%. Ok? E um movimento aqui, ó, por exemplo, rompeu esse fundo. Vou pegar, ó, onde esse preço voltou? Na região dos 50%. Né? Dessa máxima mínima, 50%, uma região interessante aqui. Deu gatilho aqui, ó, ele veio e quebrou. Então, você vem numa tendência secundária aqui, até onde? Região dos 50%, tem uma região de trava aqui, a 200 passando. Então, a hora que esse preço começar numa tendência secundária aqui, ó, opa, gatilhão. Ou seja, aqui agora eu tenho tendência secundária alinhado com a tendência primária e a terciária aqui entrando em confluência. A barra elefante aqui, que foram coisas que a gente já viu, ó. Ok? E aí nós temos a barra elefante aqui linda, ó, pintando, ó. Entra, vírgula. Você tem 250,29 e o preço, você tem a tendência terciária, tendência secundária e tendência primária para o mesmo lado. Olha como esse preço vem bonito. Né? Aquele tipo de trade para você encher a mão, encher o bolso de dinheiro. Ah, o stop ficou muito caro. Você tem uma outra consolidaçãozinha. Aí ele vem, fez uma consolidaçãozinha, ó, a caixinha. Todos os conceitos que a gente já falou até agora, a caixinha. Consolidou. Um consolidou aqui. Um dentro, tá, ninguém fez nada, ninguém rompeu lado nenhum. Pode pegar desde o dojizinho aqui, ó. Quem que rompeu essa caixinha? Esse camarada. Pronto. A entrada é aqui, o stop é atrás da caixinha. E veio embora. Aqui de novo, consolidou, mas aqui já ficou muito grandão, né? Já estava nos alvos também. Estava no fundo, ó. Né? E aí, uma forma também da gente usar a FIBO. Tive a caixinha aqui, que é o último movimentinho que falhou, ó. Posso usar ela como alvo. Essa barra elefante aqui, ó. Tudo verdinho, verdinho, verdinho. Não foi. Perdeu aqui, ó, o fundinho. Então, isso aqui, máxima e mínima desse. Essa caixinha aqui. Essa caixinha. Onde que é o alvo dela? Olha aqui onde esse preço veio. Então, usa FIBO, eu pego, coloco a parte de cima, 100% lá, ó. Tá vendo ali? E vou arrastando ela, ó, até essa linha aqui, essa linha contínua aqui, ó, sem ser apontilhada, a linha de baixo.
ficar no mínimo da caixinha. A gente vai marcar só os fechamentos de candle, tá? E olha onde esse preço veio. Eu não tinha marcado nada disso aqui. Mas a gente já sabe que ele faz isso. Ok? E às vezes quando ele passa disso aqui, a gente pode pegar o quê? O espelhamento. Tem muita gente que faz o espelhamento, né? Dessa pernada toda aqui, ó. Essa pernada de baixa. Né? Olha onde esse preço veio no dia seguinte. Ele demorou, depois que ele rompeu aqui, ó. Pega esse ponto aqui, o 180 de estrutura, né? Ó. 180 de estrutura, ele tem que pagar esse movimento aqui para baixo. Tem um estudo interessante, e é observação minha também, as pernadas contra a média de 200. Quando o preço se alinha e tende a pagar os 180 para baixo. Tá? Então ele tinha o alvão aqui embaixo, mas ele tem o alvo aqui, ó, da FIBO, e é o 80%. Olha como ele fica, mesmo depois ainda. Máximas, mínimas, ele vem testando. Ó. Esse movimentinho aqui, ó. Onde ele buscou. Depois ele ainda tentou aqui mais um pedacinho, ele sentiu 2% aqui. Eu uso também as frequências aqui, tá? Ó. 1%, 2%, 3%, eu deixo aí no gráfico. Eu uso elas como alvo. Então, se eu estou num trade aqui, e ele está muito próximo do meu alvo, quando chega nesses pontos eu realizo. Não seguro até aqui embaixo, porque eu sei que ele tende a sentir. Né? Então, a gente marca tanto... Então, eu uso ela para marcar o quê? A expansão da caixinha e a expansão da pernada, os alvos. E eu uso também para sniper. Então, eu vou pegar, por exemplo, o gatilho, principalmente aí eu gosto nos 5 minutos. Por exemplo, eu tenho o gatilho 1 e o gatilho 2. O gatilho 1, que é o branco com vermelho, e o gatilho 2, branco com vermelho. Aí a gente faz isso aqui, ó. Ele tende a buscar o quê? 50% da FIBO, fechamento, a abertura do gatilho e a região de oferta. Esse aqui eles quase chegou, né? Vamos pegar um outro. Quando você tem um gatilhão assim, ó. Você tem gatilho 1, gatilho 1, essa subida aqui. Né? Virou a média aqui, ó. Então eu vou olhar topo e fundo. Cadê o topo e fundo? Esse é o topo. Está me dizendo o quê? A partir disso daqui, se ele continuar, ele vai buscar tendência. Olha como ficou bagunçado isso daqui. Ó. Só aqui que ele entrou gatilho e daí ele pegou tendência. Aí se você pega a FIB e coloca no gatilho que você quer entrar, olha que interessante. 50%. Ele veio testar o topo do branco. Isso no Nasdaq, tá? Qualquer ativo é assim. Eu estou pegando o Nasdaq, que o pessoal fala que o índice é noiado, é esse e aquilo, mas não é nada. Olha só isso aqui. É um ativo que é um movimento mais enjoado do que isso aqui. Ó. Você ficar 2 horas com o preço basicamente no mesmo lugar, que isso aqui é consolidação, o preço ficou no mesmo lugar. Desde as 11 horas, desde as 10h30, quando abriu as ações aqui, o preço deu essa pancada para cima e ficou aqui, ó. Até pegar uma tendência de verdade aqui, ó. Aí ele fica, finge que vai para cima,
pega um monte de gente aqui em cima, aí cai, pega um monte de gente aqui embaixo, aí depois vai, sobe e joga para cima. O que esse maledito veio fazer aqui? Quer ver o que ele veio fazer? Quando você tem um rompimento assim, ó, tivemos um rompimento, você tem fibra. De novo, ele não rompeu. Ó. Aqui, olha o que ele fez aqui que eu mostrei antes. Só que foi em outro tempo gráfico, né? Mas, ó, rompeu aqui embaixo, aí ele vem, rompe aqui em cima, aí ele vem, rompe aqui embaixo. Ele não rompe a máxima, tá vendo, ó? Como ele crava bonitinho a máxima, ó, para depois ele ir embora. É o mesmo disso aqui, inclusive. Aqui, ó. Vou pegar um outro dia aqui, para não falar que eu peguei esse dia como estudo. Ó, o gostoso, o que a gente quer são dias assim, ó. Então a gente está sempre buscando dias assim. Ó, isso aqui é enjoado pra caramba. Você entra, o preço fica voltando na sua cara, mas não cruza as médias, então não te tirou, ok? Mas isso aqui é legal, ó. Isso aqui é bacana. Você entra, bate a meta e vai embora. Horário que está abrindo as ações também. Ó. Se você pega, por exemplo, aqui, ó, o gatilho, ó. Estava falando da FIBO. Você vai pegar aqui, ó. Olha onde o preço volta. Esses aqui eu não usei esses aqui porque eles estão dentro aqui, ó. Então eu vou usar sempre o mais alto aqui. Então eu tenho entrada no 50% da FIBO, tem entrada na abertura do gatilho e tem entrada na oferta. E o stop? Stop atrás do branco. Aqui também, ó. Tem entrada. Né? Vou usar esse gatilho aqui porque ele foi. Esses dois aqui estão com as máximas no mesmo ponto. Se quiser pode usar esse aqui também, não tem problema. Mas como ele ficou muito próximo, aqui ó, dos dois, eu prefiro usar o de cima. Mas se você pegar esse daqui, ó, olha só onde foram as entradas. O gatilho é sempre o antecessor, o vermelho é o gatilho e a sua extensão, né, é até o candle anterior a ele, é o branco anterior. Então a FIBA é do branco com o vermelho. Tá? Então você tem entrada no 50%, na abertura do gatilho e na oferta aqui, ó. Olha como o preço fica aqui batendo, né? Respeita. Por que disso? Não sei. Eu sei que depois de muito tempo de observação, de teste, e marca FIB, tira FIB, você começa a ver as coisas. É o que o preço faz, ó. Volta nos 50%. Tá? Gatilho 1, gatilho 2. Você teve um gatilho 1 já voltando, ó. Cruzei as médias, vi a média móvel falando, olha, cruzei as médias. Quando romper o topo, acha um gatilho aí, entra nele e vamos embora, que eu vou te levar lá para cima. Pelo menos no quê? No 180, dessa pernada que nós estamos rompendo. Já veio batendo para cima, né? Colocar da máxima mínimo. Mas você vai ver os gatilhos. Então, quando ele cruzar a máxima, ele vai alinhar as médias. É lógico, uma questão lógica. Se você pega aqui, ó, o gatilho, ó. Então, entrada 50%, abertura e até a mínima. Ele tem que ir embora. Tá vendo? Ó, deu esse vermelho, você já tem que sair aqui, ó. Não vai tomar esse stop aqui embaixo. Já fez parcial, né? Quem usa parcial.
Se não, seu stop é aonde? Não tenho aqui ó, um verde com branco, o stop ele vem para cá. Então você entrou aqui, tomou um stopzinho aqui. Pô, fez outro, verde com branco, acima das médias. Fazer o quê? E a entrada? Tô acima das médias, é compra. 50%, abertura ou na demanda. Tá vendo? Por que, que a gente precisa criar essas regras, pessoal? E assim, na hora que o preço está andando, você não pode ficar pensando demais, porque 5 minutos no gráfico parece que é muita coisa. 2 minutos é muito tempo, é um absurdo de tempo. Você ficar aqui olhando para esse negócio, tal, o negócio não vai. E aí, às vezes, quando ele pega, se você consegue entrar no trade e ele já vai direto, já te dá o take, você já fez a meta e já era, maravilha. Mas e quando ele faz isso daqui, ó? Né? Quando a gente para o backtest, é rápido você olhar isso daqui. Mas na prática, isso aqui durou ó, 2 horas e 50 minutos. Pensa, você está num trade meia-noite, desde as 10h50 aqui, ó, até 1h40 olhando para isso aqui, o preço não sai do lugar. Então, quando você tem os indicadores e tem a regra, bom, você fala, cara, branco, vermelho, branco, vermelho, branco, vermelho. Você tem que seguir a regra. Né? As pessoas falam, com gráfico parado é fácil. Gráfico parado é fácil. Sim, mas a gente opera o gráfico parado. A gente opera o gráfico parado. Pensa nisso. Por quê? Eu preciso que esse candle ele pare. Parou, fechou o candle. Ele fechou verde acima de um branco, acima das médias. Fechou, Vi. O que eu vou fazer? Coloco a minha Fibo e vou entrar nos 50% dele. Às vezes não precisa nem colocar Fibo. Né? No olho mesmo você já coloca aqui, ó, tum. Você não precisa entrar exatamente no 50. Você entra aqui, porque você sabe que a sua entrada é aqui e o seu stop é atrás do branco. É isso que você tem que saber. E esse candle ele já fechou, esse branco já fechou, todo mundo aqui para trás já fechou. Você está especulando o quê? O que vai acontecer. Você está usando o gráfico parado para você usar uma probabilidade, para você ter uma probabilidade de movimento. Os indicadores, né, a regra de coloração e tudo, as regras que você cria, por quê? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Você não tem certeza do que vai acontecer. Você tem uma probabilidade. Então, a média móvel está me dizendo o seguinte, olha, você tem acabei de cruzar a média 9 com a 20 para cima. Olha o fundo e marca o topo. É uma caixinha. Pega o candle acima dele, que vai ser o start, que o preço está saindo para esse lado. Nós vamos alinhar as médias e vamos embora. Olha aqui. É isso que a média está te dizendo. As médias móveis estão te dizendo isso. Né? Tive aqui vários branquinhos. 1, 2, 3 branquinhos. Beleza, vou marcar esses caras. Saiu um candle verde, cara, tá acima das médias. Entrada acima dele, no rompimento dele. O stop atrás do branco e eu vou embora. E se eu tô comprado aqui embaixo, fez isso daqui, eu arrasto o stop para cá. Fez um verdinho aqui, ó, consolidação de novo. Né? Consolidou aqui, ó, o preço estava vindo, rompeu, aqui ele parou. E aqui, continuaram. Opa, então posso arrastar o meu stop para cá. Foi lá, distanciou muito da média, tá vendo? Ó, como ele se expressou, ó. Olha o vácuo que ele deixou aqui. Ele
vem o quê? Ele vem dar uma corrigida, opa, dá uma segurada aí. Aí o que que acontece aqui? Fecha um outro verde acima do branco. Voltou de novo para a tendência, arrasta o meu stop para cá. Então, assim, a gente opera no gráfico parado. Beleza? Então, era isso aí que eu tinha para mostrar para vocês, que eu queria compartilhar. O meu operacional, deixar gravado aí. Quem quiser aí se aprofundar nos estudos, quem achou que fez sentido, né? Eu tenho aí mais de 7 anos operando esse mercado, e a gente chegou nessa configuração aí, nessa lógica, nesse sentido, e é a partir disso que a gente toma as nossas decisões. A partir dessa leitura candle a candle, né, usando aí o price action com a análise técnica. Depois de várias mentorias que a gente fez, a gente chegou nessas configurações aí. Beleza? Mas é isso aí. Um abraço para todo mundo. Hoje, dia 16/5/2026. A aula ficou muito longa, mas vale muito a pena, viu? Coloca aí os fones de ouvidos e faz uma maratona aí desse vídeo. Beleza? Abraço, até mais.